Amar a Deus e ter como resposta o silêncio, eu acredito que esse seja um dos momentos mais difíceis para aqueles que servem ao Senhor. No momento de provações e adversidades que a gente passa no decorrer da caminhada cristã, quando nós dobramos nossos joelhos, as nossas lágrimas rolam no rosto diante do Senhor em busca de uma resposta, de uma direção, mediante aquilo tudo que nós estamos passando, e simplesmente a resposta de Deus é um silêncio. Eu acredito que isso corrói nosso interior muitas vezes, porque se Deus viesse a responder, embora a resposta dele fosse um não e o meu desejo fosse ouvir um sim, naquele primeiro momento isso pode doer o meu coração, mas a gente entende com o passar do tempo que a vontade de Deus é sempre boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus tem os seus planos, sua forma de agir na nossa vida, mas quando você dobra os seus joelhos, a resposta de Deus simplesmente é um silêncio, e isso dói o nosso interior. E não foi diferente num homem chamado Jó, como no vídeo anterior nós mencionamos. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, também passou por momentos de provações e experimentou do silêncio de Deus. Embora os seus amigos acreditavam que não podia um homem temente a Deus e fiel passar por momentos de adversidade como Jó estava passando, acreditavam que Jó tinha algum pecado escondido, oculto, e isso seria a motivação daquele sofrimento que ele estava passando. Mas a gente precisa entender que nem todo sofrimento é resultado de consequência de pecado. Isso faz parte do evangelho, faz momentos de provações, isso é a cruz, é renunciar a si mesmo, passar por momentos de provações, de adversidades, como no evangelho a gente pode encontrar. Mas Jó, diante da adversidade, percas, ele também tem os seus porquês, mesmo sendo íntegro, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Ele tem os seus porquês, ele clama ao Senhor, ele tem as suas queixas, mas simplesmente a resposta de Deus é um silêncio. E os capítulos vão se passando, chega no capítulo 38, no mesmo livro, o livro de Jó, no capítulo 38, Deus decide quebrar o silêncio. E o que me chama a atenção nesse texto é que quando Deus quebra o silêncio, Deus ele não traz a resposta dos porquês de Jó. Olha que interessante. Deus não responde às suas queixas. Deus não responde os seus porquês no decorrer do texto em que Jó mencionou e se direcionou a Deus. Mas Deus ele rompe o silêncio, simplesmente demonstrando a sua grandeza. Deus revela a sua grandeza para Jó. E a partir do versículo 4 do capítulo 38, Deus faz 70 perguntas retóricas para Jó. E essas perguntas não têm o propósito de Jó responder ao Senhor, mas sim que Jó viesse a meditar e pensar e perceber a grandeza do Deus a qual ele servia. E no capítulo 38, a partir do verso 4, o primeiro verso, o Senhor vai dizer: onde estavas tu quando eu fiz o fundamento da terra? Deus revela suas grandezas para Jó, e como resultado da revelação da grandeza de Deus, no capítulo 42, Jó ele traz resposta diante da manifestação da palavra feita pelo Senhor, direcionada a ele. E Jó responde ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos, nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, podem ser frustrados diante da revelação da grandeza de Deus, mesmo tendo seus porquês, não entendendo o sofrimento, um sofrimento sem explicação. Jó, diante da revelação da grandeza de Deus, ele olha para dentro dele e olha para a grandeza do Deus a qual ele servia e diz: Senhor, eu sei que tudo podes. Eu sei que tu está no controle de todas as coisas. Quem sou eu para questionar? Quem sou eu para ter os porquês? Eu sei que tudo tu podes e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Jó sabia que a adversidade, que a provação era plano de Deus. Deus estava requerendo de Jó, Deus estava provando a fé de Jó para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele. E como resultado final, diante dessa revelação da grandeza de Deus, Jó olha para dentro dele e abre o seu coração para Deus, dizendo: Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir, mas as adversidades, percas e provações, e diante dessa revelação que o capítulo 38 para cá me trouxe, eu entendi, Senhor, que hoje eu não só te ouço, não só te conheço de ouvir falar, mas hoje os meus olhos, ele te veem.
Depois dessa provação, diante dessa provação, quando você entender que Deus é soberano, que Deus tem o poder e autoridade, e quem somos nós para questionar, você vai entender que Deus pode todas as coisas. E mesmo tendo tantos anos de evangelho, quem sabe você só ouviu, mas as provações e a revelação da grandeza de Deus mostrará e te revelará quem de fato Ele é. E como resultado final, no meio da prova, no meio da adversidade, Deus não tinha mudado o cativeiro de Jó para dizer: Senhor, eu sei que tudo podes. Não, Jó ainda estava no meio da prova, mas ele reconhece a grandeza de Deus e ele diz: me arrependo. Jó está dizendo nas entrelinhas, parafraseando para a gente concluir: Senhor, me perdoa pelos meus porquês, me perdoa pelas minhas queixas, eu me arrependo. E o arrependimento é a chave para uma mudança. O arrependimento é uma chave de um novo recomeço para a vida de Jó. E quando ele se arrepende no meio da adversidade, mesmo no luto, mesmo diante da provação, Deus ele muda o cativeiro de Jó. E como você sabe, Deus restitui o que Jó perdeu, Deus dá em dobro daquilo que Jó perdeu. Por quê? Porque diante da revelação da grandeza de Deus, a gente percebe o quão pequena a gente é. E que nem digno de estar ouvindo esse vídeo, eu compartilhando esse vídeo, eu merecia isso, mas a grandeza de Deus, a graça e a misericórdia nos alcançou, e diante dessa grandeza só nos resta reconhecer quem somos nós diante da grandeza desse Deus. Receba essa palavra, levante a tua cabeça, não desista, não questione, não adianta querer colocar Deus contra a parede, porque não é dessa forma que Deus age do jeito que Ele quer, do tempo que Ele quer, na maneira que Ele quer. Então levante a tua cabeça, seja fiel, persevere até o fim, porque Deus, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele pode mudar a tua história. Receba essa palavra em nome de Jesus.